Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, minha querida cidade de Cariacica. Estamos iniciando mais uma live Roda de Conversa. Importante convidar você para se aproximar, ficar mais perto da gente, para pensar a nossa cidade de Cariacica. Vivemos um momento que, historicamente, poucos poderão contar essa história, dado a proposta da nossa live de hoje, que é falar sobre o Covid-19 na região metropolitana, mas com foco, falar de Cariacica enquanto a única cidade da região metropolitana, da chamada Grande Vitória, que está com risco alto. Isso traz consequências, mas também nós não vamos ficar aqui olhando apenas para as consequências, mas vamos tentar dar algum indicativo de alguns caminhos possíveis. Então, se achegue, se aproxime, fique conosco nessa live, curta, compartilhe, clique aí no sininho, se torne nosso amigo, um colaborador direto. E eu queria já agradecer a você que está chegando, a você que participa das nossas lives. É importante para a gente que você possa dar consistência para nós desse trabalho, que é discutir a cidade de Cariacica. Eu, Celso Andreon, enquanto pré-candidato a prefeito de Cariacica, mas também você, enquanto cidadão, colaborador com a sua cidade, um pensador, alguém que tem opinião pública, alguém que exerce uma função pública, você que tem o seu comércio, você que é um morador antigo da sua cidade, conhece com detalhes a nossa bela cidade de Cariacica, você é o nosso convidado para a nossa roda de conversa. Eu queria iniciar essa nossa live falando um pouco do que significa para nós falarmos que Cariacica está dentro do Espírito Santo, de forma especial da Grande Vitória, considerado como risco alto. Bem, primeiro pensar por que chegamos a esse cenário de risco alto. Como Cariacica chegou a essa condição? Queria primeiro levantar um dado. A pandemia, quando ela chega em Cariacica, e aí a constatação de março, o governo Juninho já se encontrava em situação crítica, com uma gestão deficiente e sem planejamento. Então, o coronavírus, quando ele chega na nossa cidade, chega no Espírito Santo, já encontra a nossa cidade, enquanto gestão, enquanto governo, extremamente debilitado. Depois, percebemos que o prefeito abriu mão de liderar a cidade e se escondeu da população. É comum você, seus amigos, na conversa ali do lado de fora da sua casa, ou naqueles encontros familiares, ou até mesmo agora nos bate-papos pelas redes sociais, dado a necessidade do isolamento social, você se perguntar por onde anda o prefeito de Cariacica. Eu não vejo o prefeito não se pronuncia, o prefeito não aparece. Então é uma pergunta recorrente na nossa cidade, em todos os cantos e recantos de Cariacica. Então, o prefeito já há algum tempo abriu mão de liderar a cidade de Cariacica, se escondeu da população. A sensação na cidade hoje é que estamos órfãos, desprotegidos e sem um líder na cadeira de prefeito. E isso tudo vai acarretando um agravamento desse cenário de dificuldades que a pandemia também estabeleceu para todos. Ainda identificamos que é um governo que busca repelir, ou repetir, na verdade, a velha história de fazer obras em ano eleitoral. Temos acompanhado também essa realidade na cidade de Cariacica. Após 7 anos de governo, Juninho, no seu segundo mandato, estamos na reta final do seu segundo mandato, a gente percebe que o prefeito ele começou a fazer obras nesse ano, porque é um ano eleitoral. E, infelizmente, também às custas de recursos provenientes de financiamentos, ou seja, de empréstimos. Mas esse assunto dos empréstimos, dos chamados investimentos que o prefeito tem falado na cidade, nós vamos tratar numa live específica. E vou convidar você a participar desta live conosco. Um governo que não tem iniciativa,
é um governo reativo. Mas você pode me perguntar, mas Celso, o que significa um governo que é reativo? Ou seja, ele só se movimenta, ele só age, quando o problema já aconteceu, quando o problema já agravou. E encerro aqui, nesse primeiro diagnóstico do porquê nós chegamos a essa realidade, dizendo, há uma falta de autoridade na cidade de Cariacica, que conduz a população, e a falta de planejamento arrastou Cariacica, então, para esse cenário do qual nos encontramos hoje, de risco alto, de contaminação do Covid-19 na região metropolitana e no estado do Espírito Santo. Bem, mas após esse breve relato, gostaria de mostrar para vocês o mapa de risco do Espírito Santo, para vocês identificarem ali quais são os municípios que hoje estão na área de risco alto. Como podemos ver no mapa de risco do governo do estado, que é do período do dia 20/7 a 26/7, os municípios que estão em vermelho são aqueles que estão em risco alto, os de amarelo, risco moderado, e risco baixo, os de verde. E ali você tem a presença de Cariacica constando ali entre os municípios de risco alto, lamentavelmente. Mas também gostaria de convidar você para que possamos fazer uma visita a chamada página da Prefeitura de Cariacica, que fala sobre o painel do Covid-19 do município, para a gente pegar alguns dados atualizados e para que você entenda a realidade atual da nossa cidade de Cariacica, identificando ali o número de contaminados, o número de óbitos, o percentual de letalidade, ou seja, qual o número de pessoas que estão morrendo, e também o número dos curados. Perceba então os números aí na tela para você acompanhar. Nós temos de pessoas contaminadas, comprovadas, 8.210 pessoas. Temos óbitos, 308 pessoas. O percentual de letalidade, né, de pessoas que chegam à morte é de 3,75%. E o número de curados, 3.459. Olha que interessante. O monitoramento dos dados do município junto ao estado é compartilhado. É o município que alimenta o estado das informações do nosso município. Então é importante essa sintonia entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Mas não vamos parar por aí não. O prefeito anunciou há pouco tempo que ele chegou aí a ser reconhecido como o município, né, mais transparente no que diz respeito à Covid-19. Então nós vamos ver essa matéria para que você tenha atenção, está aí na sua tela também, que data do dia 21/7. Transparência Capixaba elege Cariacica como a cidade mais transparente no combate à Covid-19. Eu só queria ressaltar uma coisa. Quando nós falamos de transparência, uma coisa é eu analisar e verificar se o sistema funciona. E aqui quero parabenizar a Prefeitura pelo seu portal. O sistema utilizado realmente é de fácil busca, de fácil procura, realmente tem muitas informações. Quero aqui parabenizar a Prefeitura pelo sistema implementado do Transparência Web. Porém, a transparência ela tem que ser analisada também em relação aos dados que são lançados nesse sistema. Então a ferramenta pode ser boa, mas não significa que os dados que ali estão e todos os dados que deveriam estar ali para realmente manifestar uma transparência realmente se encontram ali no site da Prefeitura. E eu queria que vocês olhassem comigo aqui agora, nós vamos fazer uma visitinha lá no site da Transparência, lá no painel do Covid-19 do município, onde nós vamos identificar
os valores que até agora estão sendo administrados pelo município em relação às suas atividades em relação ao Covid. Então nós vamos olhar e perceber quanto de recurso que entrou no município para tratar especificamente de contratos, compras, investimentos em relação ao Covid-19 no município de Cariacica. Então, nós vamos lá verificar o painel do Covid-19 da Prefeitura de Cariacica e identificar ali os seus valores. Então, quero convidar você a acompanhar conosco esses números. Muito bem. Está na sua tela, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nessa live, roda de conversa, as contratações e aquisições emergenciais. Eu separei exatamente essa tela para você observar. E quero convidar você, cidadão, para entrar, visitar e acompanhar todos os recursos que estão sendo destinados em prol das condições e melhorias de vida dos nossos munícipes. Então, nós temos o valor contratado, R$ 7.026.000. O valor liquidado, o que é o valor liquidado? É aquele que já está fechado, você já praticamente fechou aquela compra, só falta o último passo, que é o pagamento. O valor liquidado é R$ 5.626.000. Então, você percebe uma diferença de um pouco mais de 1 milhão, que são de contratos que ainda não se consolidaram na cidade. Mas há um recurso específico destinado para garantir essas compras. Então, é bom que você entre e verifique contrato por contrato. Gostaria de ressaltar aqui que na minha pesquisa, eu identifiquei que temos uma grande compra de cestas básicas, é um número assim significativo de cestas básicas que estão sendo adquiridas pelo município. Também verificamos um investimento para o servidor de saúde, com equipamentos de EPI, para dar toda a garantia e proteção para o nosso servidor da saúde. E temos também alguns aparelhos de tecnologia para que o prefeito possa operar nesse momento de trabalhar e de se comunicar via as lives, né, as conferências, ele possa assim realizar. Então, hoje os contratos eles versam na sua maioria nessas duas direções, na assistência social, na educação para garantir os kits de merenda escolar para os alunos do Bolsa Família e alguns outros equipamentos, tanto para as campanhas do Covid, como também para dentro da administração pública e para a área de saúde. Mas eu queria convidar você a tomar conhecimento também, meu amigo e minha amiga, da resolução conjunta número 01 de 2020, do nosso Diário Oficial do Município, né? Da data do dia 25 de abril de 2020. Pode verificar conosco aí na sua tela, Diário Oficial do Município de Cariacica, do dia 25 de abril de 2020. Nessa resolução da Prefeitura Municipal de Cariacica, foi criado o COMPECOV. O COMPECOV é o Comitê de Monitoramento das Ações de Prevenção e Enfrentamento aos Efeitos do Coronavírus. Nesta resolução específica, ele fala de uma redução dos contratos de todas as secretarias, uma determinação que haja uma redução contratual de 25% nos contratos da Prefeitura. E também ele recomenda os ordenadores de despesa, que são os secretários, a suspender os pagamentos de verbas indenizatórias, tais como adicionais de horas extras, carga horária especial, insalubridade, periculosidade noturno. Também fala das gratificações, das comissões, enfim. Eu gostaria de fazer um desafio. É uma matéria também, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nessa live, é uma matéria direcionada ao Covid. E até hoje não temos nenhum relatório sequer para apresentar. Foi realmente feito a redução dos 25% dos contratos? Realmente foi suspenso os pagamentos de gratificações das comissões, como aqui eu fiz questão de ler para vocês? Estas informações também são de interesse público, principalmente o que diz respeito
a uma ação municipal, elas deveriam estar, por exemplo, contidas lá no painel do Covid-19, porque é uma informação que diz respeito a uma ação da prefeitura nesse período de pandemia. Então é importante que o prefeito informe a cidade, informe a população se realmente isso aqui foi uma propaganda ou se realmente é uma ação efetiva da municipalidade para economizar nesse tempo de crise e de queda de arrecadação. Queria também convidar você, meu amigo e minha amiga, a falar um pouco sobre a questão da saúde do nosso município e primeiro quero convidar você a assistir um vídeo que foi publicado aí nessa semana, onde o prefeito apresenta algumas alterações ocorridas no PA do Trevo de Alto Lage. Vamos acompanhar juntos o vídeo. Hoje nós estamos aqui visitando a ampliação do atendimento aqui no PA de Alto Lage, no PA do Trevo, onde nós conseguimos chegar com 26 leitos de atendimento, além dos 8 de urgência que a gente já havia preparado. O PA foi dividido no térreo em pacientes de transtornos respiratórios e no andar superior os outros transtornos. Então todos os pacientes que precisarem passar aqui por 24 horas, por 12 horas, serão atendidos, acolhidos em leitos de isolamento, com privacidade. Isso é um esforço que o município faz para uma qualidade melhor de atendimento aos moradores do município. A gente está aqui na sala de emergência do PA do Trevo, onde a gente tem todos os equipamentos necessários para atendimento dos pacientes graves, pacientes com quadro Covid e não Covid. A gente tem monitor, tem ventilador, temos 4 leitos e temos ainda 2 leitos de emergência de isolamento aqui anexo. Hoje a gente tem todos os 4 leitos vazios, Normalmente, mesmo fora da pandemia, sempre tem paciente aqui. E durante os períodos de maior incidência da pandemia, normalmente todos os 4 leitos estavam ocupados. Então, a gente vê nitidamente que o número de casos, pelo menos de pacientes que têm buscado o nosso pronto atendimento com quadro de Covid, tem diminuído bastante. Vale ressaltar que é uma qualificação não só da estrutura física, mas também dos nossos profissionais. A gente tem que agradecer muito, porque nós estamos com diversos desafios na cidade em termos de saúde ao longo da história. E essa pandemia veio para reforçar mais um desafio. E a nossa equipe deu a demonstração de estar preparada para esse atendimento. Peço a todos vocês, vamos manter o distanciamento, vamos manter o isolamento quando possível, vamos manter o uso de máscaras, vamos lavar as mãos, vamos manter a higiene o máximo que a gente puder fazer. Esse é um desafio que nós vamos vencer juntos. Bem, se nós observarmos nesse vídeo, tem alguns pontos interessantes e que a gente precisa avaliar. Porque, como eu falei, transparência não é sinônimo de qualidade. Transparência não traduz exatamente eficiência. Transparência, ela precisa estar vinculada à ideia de competência na gestão. E olha que curioso, meu amigo e minha amiga, como esse vídeo nos apresenta algumas propagandas, falsas propagandas que o governo tenta apresentar à cidade de Cariacica. Primeiro eu quero te convidar a visitar a estrutura do PA do Trevo. Quando inaugurada, foi apresentada amplamente para toda a cidade de Cariacica. Eu quero te apresentar o mapa do térreo do PA do Trevo de Alto Lage, com um mapinha muito interessante, fácil de identificar todos os ambientes e espaços que nós temos no PA do Trevo de Alto Lage. Lembrando que o PA do Trevo de Alto Lage hoje é administrado por uma organização social, a IGES, que administra aquele espaço. A municipalidade tem um papel, enquanto parceiro, de fiscalizar. Então, vamos acompanhar então o mapa do PA do Trevo. Olha que interessante, meu amigo, minha amiga, e quero também já agradecer você que está aí clicando, mandando seus comentários. Obrigado, tá? Nós estamos juntos nessa tarefa de passar a limpo a nossa cidade de Cariacica. Veja algumas informações aí nesse mapa. E aí o convite está claro aí no texto da Prefeitura de Cariacica. Conheça o térreo do PA do Trevo em números. Lembrando que no vídeo que acabamos de assistir estava o prefeito Juninho, a sua secretária de saúde, a Bernadette, e o diretor clínico
Dr. Marcelo, do PA do Trevo. E ali aquelas informações eram referentes ao que eles tinham feito no PA. A palavra usada inicialmente por eles é atendimento ampliada. Teve a sua estrutura de atendimento ampliada. Será? Então vamos lá. O térreo do PA do Trevo é formado por 2 salas de cirurgia, 15 leitos de observação, 4 salas de medicação, nebulização, curativo, com suporte de oxigênio. Tem 10 consultórios médicos, mas também aqui chama atenção, logo abaixo, 4 leitos para atendimento de emergência com suporte de terapia intensiva, com ventilador mecânico, desfibrilador, equipe médica específica. Isso lá quando foi inaugurado o PA do Trevo de Alto Laje. Vamos somar aqui as salas que podem ser caracterizadas e transformadas para cuidar do Covid. As 2 salas de cirurgia, os 15 leitos de observação, já temos 17. Mais 4 leitos de observação com suporte de oxigênio, nós vamos para 21. E mais 4 leitos para atendimento de emergência com suporte, com ventilador, enfim. 26. Qual foi o número que o prefeito falou? Ele falou que tinha 26 leitos e ele disse também, curiosamente, vocês perceberam que no vídeo dá uma cortada? Vou até pedir para a equipe técnica aqui botar o vídeo no ponto de novo, para a gente ver em detalhes esse momento que o prefeito, na hora que ele vai falar do que está sendo feito ali, o vídeo precisa ser cortado exatamente naquele ponto. Vamos assistir o início? Hoje nós estamos aqui visitando a ampliação do atendimento aqui no PA de Alto Laje, no PA do Trevo, onde nós conseguimos chegar com 26 leitos de atendimento, além dos 8 de urgência que a gente já havia preparado. O PA foi dividido. Bem, foi perceptível que o prefeito estava desinformado do que estava fazendo ali, né? Tanto é que não conseguiu elaborar exatamente o que estava sendo feito ali. E para piorar, olha que curioso como esse vídeo demonstra a total falta de planejamento das ações da Prefeitura de Cariacica. O prefeito ele anuncia, como acabamos de ouvir, 26 leitos de atendimento, e aí a gente não sabe, porque o vídeo é cortado, além dos 8 leitos de urgência que já tínhamos preparado, ok? Bem, mais à frente, nós temos a fala do Dr. Marcelo, que é diretor clínico do PA, e ele mostra 4 leitos de emergência. Ele diz o seguinte: estamos aqui na sala de emergência do PA do Trevo, temos 4 leitos e temos ainda 2 leitos de emergência e de isolamento. Aí ele mostra os leitos. E vamos assistir então de novo para a gente chegar lá onde o Marcelo, né, que é o diretor clínico do PA, apresenta essa informação. Lembrem, o prefeito falou 26 leitos de atendimento, que a gente não sabe para quê, porque cortou, e os 8 leitos de urgência. Vamos ver se a conta bate? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui visitando a ampliação do atendimento aqui no PA de Alto Laje, no PA do Trevo, onde nós conseguimos chegar com 26 leitos de atendimento, além dos 8 de urgência que a gente já havia preparado. O PA foi dividido no térreo em pacientes de transtornos respiratórios e no andar superior os outros transtornos. Então todos os pacientes que precisarem passar aqui por 24 horas, por 12 horas, serão atendidos, acolhidos em leitos de isolamento, com privacidade. Isso é um esforço que o município faz para uma qualidade melhor de atendimento aos moradores do município. A gente está aqui na sala de emergência do PA do Trevo, né, onde a gente tem todos os equipamentos necessários para atendimento dos pacientes graves, pacientes com quadro Covid e não Covid. A gente tem monitor, tem ventilador, temos 4 leitos e temos ainda 2 leitos de emergência de isolamento aqui anexo. Hoje a gente tem todos os 4 leitos vazios, né? Normalmente, mesmo fora da pandemia. Bem, então
o diretor, ele anuncia 4 leitos e apresenta os 4 leitos vazios e diz que tem mais 2 de isolamento. 4 mais 2, 6. Onde está o número 8 apresentado pelo prefeito? Então, assim, é perceptível que, primeiro, não existe ampliação, existe substituição. O que significa isso para você, cidadão cariaciquense? Que aquela estrutura que atendia um conjunto de políticas públicas no PA, um acidentado, um esfaqueado, uma pessoa que precisaria de um socorro emergencial, esse atendimento ele foi colocado a serviço do Covid. Então, na verdade, foi retirado do munícipe esse atendimento e ele foi transferido para especificamente o Covid-19. E com essa incoerência nos números, nos dados. Então, até que ponto não é mais uma matéria propagandista da Prefeitura de Cariacica? É lamentável. Na verdade, esse quadro é preocupante, porque você, como eu, cidadão cariaciquense, está vendo no dia a dia a deficiência do atendimento de saúde na nossa cidade. As nossas unidades de saúde, como tem dificuldade, tem falta de pessoal, falta remédio, você tem dificuldade de ter um bom atendimento de qualidade, falta especialidades, falta a condição humana em toda a rede do atendimento, e aí a gente assiste essa cena lamentável, às vezes o prefeito querendo dar um recado que está distante da realidade, que além de mim também você, o povo de Cariacica, conhece muito bem. E para dar continuidade à nossa tarefa de hoje, eu vou falar um pouco sobre um anúncio que o prefeito fez e que até hoje também foi mais um anúncio sem sentido prático, que é quando ele anuncia que no município teremos o uso da cloroquina. Vejam comigo essa manchete anunciada, e até hoje a cloroquina ela não está sendo ministrada, apesar de já ter um protocolo elaborado, mas até hoje nem tem o medicamento e nem o protocolo ainda está em uso. Então tá aí, Cariacica vai usar cloroquina para o tratamento da Covid-19. Você sabe de quando é essa matéria? Foi publicada no dia 20/6, ou seja, há mais de um mês. E até hoje não tem nem o cloroquina, o remédio, e nem mesmo o protocolo está em atividade na rede pública municipal. Então, é lamentável como a morosidade, a falta de planejamento na área de saúde, que é um retrato da cidade como um todo, governada pelo Juninho, tem caracterizado no nosso dia a dia. Muito bem, eu vou concluir aqui o nosso bate-papo tratando um pouco sobre a fiscalização. Puxa vida, a fiscalização da nossa cidade de Cariacica está sendo um dilema. Eu queria que vocês me ajudassem, e você que está na nossa live, roda de conversa, falando um pouco sobre por que Cariacica se encontra hoje em risco alto na região metropolitana, para você acompanhar que todos esses fatos geram consequências práticas. A gente não melhora o isolamento, a gente não melhora a diminuição das internações, a gente não faz um planejamento territorial, então a gente acaba não protegendo o nosso povo, a nossa população, e aí ainda coloca toda a Grande Vitória em risco. Acompanhe comigo essas matérias que a Prefeitura praticamente emitiu e que nos ajuda a fazer uma leitura desse cenário caótico da Prefeitura de Cariacica no que diz respeito de como está lidando com a Covid-19. Vamos lá. A primeira matéria que eu convido a você a acompanhar, ela é da data do dia 18/5/2020, onde ela exatamente vai falar sobre a SENDEC, que já recebeu mais de 2.000 denúncias de aglomerações. E veja que curioso para mim e para você.
SENDEC já recebeu mais de 2.000 denúncias de aglomerações desde o início da pandemia do coronavírus. Queria só ressaltar aqui duas informações. Primeira, a resolução estadual que determinou o fechamento do comércio data do dia 20/3. A resolução estadual que define pela reabertura, ela data do dia 11/5. Então, entre a resolução estadual que definiu o fechamento, 20/3, e a reabertura, 11/5, nós temos aí um pouco mais de 50 dias. E essa matéria que eu acabei de compartilhar com vocês, ela exatamente fala desse período entre o decreto do fechamento e o decreto da reabertura. E foram mais de 2.000 denúncias. E aí a matéria ainda fala o seguinte, foram fiscalizados 1,5 mil comércios e foram fechados 200. Então, e aí informa ainda nessa matéria que 70% das denúncias foram verificadas. Mas não para por aí. Então, nós temos essa matéria do dia 18/5. Continua depois uma matéria do dia 16/6. Cariacica é a cidade da Grande Vitória que mais multou os comerciantes. Vamos lá? Está aí a matéria datada do dia 16/6, a sua publicação. A manchete está clara, né? Cariacica é a cidade da Grande Vitória que mais multou comerciantes. Aí diz ali, município registrou do início das exigências até o último domingo, 14/6, 1.308 notificações e 107 multas, no valor de 1.748. Não é fácil, mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma matéria que é anterior a essa, que é do dia 29/5/2020, só para a gente fazer um paralelo. Novo decreto garantirá fiscalização mais rígida ao comércio. Então nós temos um primeiro fluxo de atividade da fiscalização no período entre o fechamento e a reabertura, que aqui a gente já tratou. Depois temos, com esse decreto, olha o que está sendo falado, hein? Novo decreto garantirá, e é da Prefeitura de Cariacica essa nota, novo decreto garantirá fiscalização mais rígida ao comércio. Então, já havia uma perseguição ao comércio e ela se tornará mais rígida. E por isso que nós vamos agora na próxima matéria, que é exatamente uma matéria que nos surpreende. Acompanhe comigo aí a nossa matéria que diz: Cariacica é a cidade da Grande Vitória que mais multou comerciantes, ok? Que já é do dia 16/6. E aí você vê os números, 1.308 notificações e 107 multas. E aí logo em seguida nós temos mais uma matéria, que é da data do dia 16/7, praticamente um mês depois. Vamos ver qual é o cenário que nós encontramos 30 dias depois dessa matéria? Mais de 100 comércios fiscalizados na primeira quinzena de julho. Olha aí, ó. Mais de 100 comércios fiscalizados na primeira quinzena de julho. Bem, no texto diz o seguinte, que é importante frisar isso. Nos primeiros dias do mês de julho, os 14 primeiros, a equipe de fiscalização integrada das secretarias municipais de desenvolvimento da cidade e meio ambiente, SENDEC e saúde, SEMOS, fiscalizaram 186 estabelecimentos e aplicaram 9 notificações. Nenhuma multa foi emitida. Nenhuma multa foi emitida. Bem, se ia ficar mais rígida, não é o que me parece. E para concluir, esse conjunto de notas da fiscalização, e depois eu vou dizer por que a gente está tratando isso, nós vamos pegar uma nota muito atual, que é do dia 21/7, essa semana,
Cariacica mantém fiscalização intensa. Acompanhe comigo aí na tela. Durante a pandemia, mas baixa adesão ao isolamento elevou o risco da cidade. Bem, se você observar a matéria, nós temos ali na foto exatamente aquele grupo de trabalho criado, né, chamado de COMPECOV, né, o Comitê de Monitoramento das Ações do Covid. E olha o que essa matéria traz também no seu texto. E eu convido a você, em casa aí, que você está em casa, a ler a matéria na íntegra. Diz o seguinte, na manhã desta terça-feira, 21, houve a reunião do comitê e o conjunto das pessoas chegaram à seguinte conclusão: o motivo da cidade ainda se manter no nível alto de risco na matriz usada pelo governo do estado se deve também à baixa adesão ao isolamento social. Você deve me perguntar assim, qual é a ligação que a gente está fazendo da fiscalização com o risco alto? Bem, lembra que no início eu falei que nós estávamos sem uma autoridade na prefeitura, que nós não temos um governo que realmente oriente, que gere credibilidade, que demonstre à população que sabe o que está fazendo? Isso gera descenso social, ou seja, ele não consegue conduzir a coletividade. As pessoas começam a agir dentro daquilo que entendem ser melhor. Então você não tem uma ação coletiva, exatamente porque o governo não consegue ser essa liderança, esse condutor da política de enfrentamento ao Covid-19. E para piorar, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha na nossa live Roda de Conversa, chegaram à seguinte conclusão: nesta reunião ainda foi levantada a necessidade de uma força-tarefa envolvendo servidores das diversas secretarias municipais, prestem atenção, cidadão, para alimentar o sistema de dados da Covid do estado com os casos que já apresentaram cura. Você percebe que entre o número de contaminados, o número de curados, eu vou até pedir para o nosso corpo técnico aqui voltar, olha que coisa curiosa, quando o prefeito fala ampliar a condição do município de alimentar o sistema de dados da Covid do estado, ele quer dizer o seguinte, olha, os casos confirmados são 8.210, os casos de óbito 308, o número de curados 3.459, aí você pega o número de contaminados, 8.210, você pega o número de curados, 3.459. Tem um lapso aí de quase 5.000 pessoas que não estão diagnosticadas, que não se sabe exatamente se essa pessoa já curou, se não está curada, qual é a posição que essa pessoa está hoje. Não tem essa informação, por isso que a prefeitura entendeu a necessidade de ir ao encontro destes quase 5.000 para entender o que aconteceu com essa pessoa. Ou seja, a prefeitura dá uma demonstração que não monitora aquelas pessoas que são encaminhadas para o isolamento em casa. Olha que coisa grave. A prefeitura, ela demonstra nessa matéria que ela não acompanha as pessoas que são encaminhadas para o isolamento em casa. Ela nem sabe o paradeiro, se essa pessoa já está curada ou não. Então é grave a situação dessa limitação da prefeitura de cuidar dessas demandas. E a fiscalização? Por que eu fiz esse levantamento da fiscalização? A Prefeitura Municipal de Cariacica escolheu os comerciantes como vilão da história. Eu afirmo aqui, os comerciantes não são o vilão da história. Nós temos um problema com a aglomeração. É a aglomeração que gera o problema. Os comerciantes, é lógico que a gente tem um ou outro que ainda não aplica corretamente as orientações sanitárias, mas a maioria tem se dedicado, tem cuidado dos seus clientes, tem cuidado para não ser aquele que vai prejudicar o outro, o seu próprio cliente.
Então todos os comerciantes estão tomando os cuidados devidos conforme as orientações, o número de pessoas dentro da loja, o distanciamento, o uso de máscara, ofertando álcool e gel na entrada e no manuseio dos seus equipamentos. Então assim, os comerciantes não são os vilões da história. O problema é as aglomerações, que com um prefeito frágil, com um governo sem planejamento, gera estas questões. Eu vou mostrar para vocês duas matérias que demonstram que não é o comerciante que é o vilão, mas é a ineficiência e a ineficácia do governo municipal de atuar quando necessário. Vejam essas duas matérias que eu vou compartilhar com vocês. A primeira, data 12/7, bem recente aí também. Em meio à pandemia, rua em Cariacica fica lotada em festa clandestina, lá no bairro Campo Verde. Houve uma atuação da Polícia Militar, houve uma presença dos fiscais, mas olha o retrato final. Depois que os fiscais e a Polícia Militar saíram daquele ambiente, tudo voltou como era antes. Então, não tem autoridade, não tem respeito pela lei. Isso é retrato do governo que nós temos em Cariacica hoje. Uma segunda matéria. Festival de pipas provoca aglomeração em Cariacica, no Espírito Santo. Prefeitura informou que não recebeu denúncias sobre o evento e pediu que a população informe sobre aglomerações. Festival aconteceu neste domingo 22. Olha, o que se falou na cidade sobre esse ocorrido, não precisa ser ninguém da mídia, não precisa ser ninguém com informações privilegiadas. Essa notícia foi comentada em todos os cantos e pessoas que minimamente estão assistindo o que está acontecendo na cidade. Enquanto a prefeitura penaliza o comércio, ela, na outra ponta, ela permite as aglomerações. E temos muitos ambientes, como bares, por exemplo, com todo respeito aos bares, eles devem respeitar a lei sanitária, mas às vezes você está penalizando um lojista, mas não está usando a mesma condição com outros acontecimentos na cidade. Então, é grave, é grave. E aí eu queria compartilhar com vocês agora possíveis caminhos. E aí eu chamo a atenção para vocês no primeiro tópico, que é essa notícia lá da cidade de Linhares, que também está em risco alto. E olha a diferença de comportamento em termos de posição e de visão de governo. Vamos à matéria que fala sobre Linhares. Olha aí com muita atenção. Linhares anuncia compra de mais 10 mil testes para diagnosticar Covid-19. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais pelo prefeito da cidade na noite desta quinta-feira. A matéria é do dia 3. Esses não são os primeiros, ele já fez outras compras e está dando uma demonstração de protagonismo. Ele mesmo está tomando a iniciativa de gerir os efeitos da pandemia na sua cidade. Então, a gente já falou um pouquinho no início das consequências, mas eu queria reforçar algumas outras para depois a gente falar um pouco dos possíveis caminhos. Então eu falo para você, meu amigo, minha amiga, já agradecendo de novo, você que está acompanhando a nossa live desde o início, muito obrigado de coração por você acompanhar o nosso trabalho. Eu, enquanto pré-candidato a prefeito de Cariacica, te agradeço porque vocês nos orientam, puxam a nossa orelha, acertam o nosso caminho. Então, desde já, muito obrigado por este boa noite e também as suas participações na nossa live Roda de Conversa. Olha, quais são as consequências, primeiramente, então, de Cariacica estar identificada como risco alto de contágio? Primeiro, puxa toda a Grande Vitória para baixo, retardando novos passos no sentido de ampliar a abertura comercial e o aquecimento da economia. Esta é uma das primeiras consequências. Segunda consequência, coloca em risco os municípios vizinhos pela proximidade e falta de controle nas divisas entre os municípios. Então, Cariacica faz fronteira ali com praticamente todos os municípios da Grande Vitória.
Então ela acaba sendo um foco de contaminação se ela também não faz o seu dever de casa para os municípios vizinhos. Pior ainda, afasta visitantes, afasta consumidores, afasta investidores e torna nosso ambiente de negócios aqui na cidade fragilizado e inseguro. Então, as pessoas vão deixar de vir na cidade por causa do risco alto de contágio aqui em Cariacica. Continuando, mais uma consequência. Continua pressionando o sistema público, em especial as áreas de educação, assistência, saúde e o de empregos. Temos muita demanda e baixa capacidade de resposta por parte da prefeitura. Possíveis caminhos, e por isso que eu já demonstrei numa matéria de Linhares, um município que também está em risco alto, a diferença do comportamento. Precisamos implementar na nossa cidade de Cariacica um programa próprio de testagem. Sem testes de Covid-19, não temos uma orientação clara de como agir, de como proceder e muito menos de como o vírus está circulando. Então seria importante que Cariacica também, seja com parceria com o governo do estado, com o governo federal ou por iniciativa própria, que compre testes e que também faça uma estratégia de testes. Segundo, aprimorar o controle dos contaminados, como a gente já conversou aqui, que eu dei o exemplo do número de confirmados, né, com Covid, e o número de curados. Existe um lapso aí de um número de aproximadamente 5 pessoas que ninguém sabe dar a resposta de qual é o estado dessas pessoas. Então é preciso realmente que aquilo que for identificar só agora, meses depois de pandemia e de chegar ao risco alto. Mais uma sugestão, ampliar as barreiras sanitárias com uma estratégia clara e objetividade diante do mapa de risco do município, porque também nós temos dentro do nosso município os bairros que também têm sua classificação de risco. Então, a cidade de Cariacica também tem um mapa de risco que precisa ser, a partir dele, uma estratégia de atuação. Mas me parece que as barreiras sanitárias, elas são sem objetividade, não tem um propósito, ela não tem o que dizer ao ser realizada, mas são importantes, principalmente agora em relação aos municípios vizinhos. E para fechar, reafirmar, o comércio não é o vilão, mas sim as aglomerações que ocorrem na cidade. Então, a gente quer, de forma muito sincera, dar essa contribuição, nessa reflexão, nesse pensamento. Acredito que Cariacica, pela força do seu povo, das pessoas que aqui moram, que aqui trabalham, tem todas as condições de tirar o município dessa situação que se encontra hoje em relação à pandemia, ao Covid-19. Precisamos também aqui suplicar um apoio mais forte do governo do estado. O governador Casagrande precisa entrar com a mão forte do estado e colaborar com a cidade para que a gente possa ter recursos, ter inteligência, ter amparo estratégico para poder sair dessa situação. E volto a falar, região metropolitana, aqui é todo mundo colado. Então, Cariacica se desprender dos outros municípios, acaba, como eu já falei, puxa todo mundo para baixo. Vai impedir os outros municípios de avançarem. E as consequências para hoje e para o futuro para Cariacica serão graves. Então, o governador Casagrande entra no processo e ajuda a nossa cidade de Cariacica também a dar um salto de qualidade. Tem chegado o recurso federal, é importante para a saúde e para a assistência, estamos monitorando também esses recursos, cuidando do nosso povo, orientando o nosso povo. E aí eu vou concluindo já a nossa live, roda de conversa, nesta quinta-feira, dia 23, e quero aqui encerrar suplicando a todos os cariaciquenses, a todas as forças políticas. Nesse momento não pode ter adversário. Nesse momento eu fiz uma análise crítica do governo, porque se você não pontua aquilo que não funciona, você não melhora. Nós temos que superar essa condição
política do faz de conta, você tem que ter opinião, você tem que apresentar o seu pensamento, apontar os erros, apontar os equívocos para que as melhorias aconteçam. Cariacica historicamente foi feito de apadrinhamento político. É preciso superar isso. E nós teremos nas eleições que se aproximam uma grande oportunidade para a cidade de Cariacica fazer as melhores escolhas, seja para o legislativo, seja para o executivo, porque nós temos um quadro de bons candidatos, então, de pré-candidatos hoje, futuramente com certeza de candidatos. Então, tome consciência da importância de fazer as melhores escolhas para o futuro da sua cidade. Vamos superar juntos essa situação da pandemia, porque nosso Deus que está lá em cima é que guia os nossos pensamentos e que guia as nossas ações. Deixo aqui meu abraço, meu muito obrigado por todos que colaboraram, participaram, mandaram seu boa noite, mandaram suas perguntas, suas sugestões. Eu agradeço muito e quinta-feira que vem tem mais. Um abraço no coração de todos e até a próxima.